Bom, gente, na última parte eu estava falando um pouquinho sobre o conto A Rua do Ouvidor, do Joaquim Manuel Macedo, que faz uma descrição muito minuciosa de como funcionava essa sociedade do Rio de Janeiro nesse momento. Então, ele coloca ali os diversos cargos que surgiram para poder atender todo esse novo público que estava vindo para a cidade, que era um público exigente, os grandes latifundiários tinham muito dinheiro, enfim. E aí a gente viu no conto como isso é bem representado, mais uma prova de que a literatura vai ter uma relação muito íntima com os movimentos sociais, com a história, com a sociedade. Por isso é tão importante a gente estudar contexto histórico para entender os textos literários, tá? Na verdade, não só os textos literários, os textos como um todo, porque o texto ele é vivo, ele faz parte de um momento social. Bom, ainda continuando ainda na página 75, falando sobre a sociabilidade desse momento do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época. Então, essa nova sociabilidade descrita na Rua do Ouvidor é concomitante ao auge do romantismo na Europa. Então, o romantismo está no boom lá na Europa, acontecendo. Vamos lembrar lá em Portugal, com Almeida Garrett e com Camilo Castelo Branco. A França está consumida pelos ideais do liberalismo, está tudo acontecendo na Europa. E nesse mesmo momento, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está começando a surgir as grandes cidades, o Rio de Janeiro está começando a crescer ali, recebendo esses grandes latifundiários, enfim. Aí o que é, e surgindo um monte de novos cargos, as pessoas começam a vir para a cidade para atender esses latifundiários, surgem novos empregos, né, novas formas de sobrevivência. E os artistas aproveitam essa a atitude contestadora e o espírito livre do romantismo para alinhar a arte brasileira às produções europeias. Então, o que os artistas fazem? Eles também pegam as produções europeias e alinham e trazem uma identidade brasileira para isso. O novo cenário nacional também favoreceu o romantismo por conta da liberação da imprensa, que foi liberada nesse momento, então tinha, por exemplo, como divulgar e fazer rodar os romances, enfim. E o surgimento de um novo público, porque nesse momento as mulheres começam a sair de casa, essas mulheres passam a ler bastante, a frequentar os espaços comerciais. Não só as mulheres, como os jovens estudantes também, que vinham para a cidade para estudar e passaram a ler mais. Então, tinha público para consumir esse monte de romance, e não romance só, mas novelas e outras produções dessa época do romantismo, tá? Bom, na poesia, o sistema literário do romantismo é organizado em duas frentes principais. A primeira delas é a frente da poesia, que é dividida em três partes. E a segunda é da prosa, que também que vai ser dividida em quatro partes, tá? Então, a poesia, que a gente coloca ali na página 76, três sensibilidades, é dividida entre a poesia nacionalista, da primeira fase do romantismo, ultrarromântica, da segunda fase do romantismo, e condoreira, da terceira fase do romantismo. Na poesia nacionalista, o que a gente tinha? A gente tinha uma poesia que cultivava temas necessários à construção de um ideário nacional. Lembra aquela necessidade que o Brasil sentiu de ter uma identidade própria para poder não ser mais pau-mandado de Portugal? A poesia nacionalista fez um papel importantíssimo para que o Brasil conquistasse essa identidade. Como? Idealizando o índio, idealizando a natureza do Brasil, colocando os aspectos que era o tropicalismo do Brasil muito em alta, deixando isso muito valorizado. Temas como saudades da pátria, exaltação da natureza local e idealização do indígena, né? E quem que é o poeta principal desse momento? Gonçalves Dias. Depois, nos próximos vídeos, eu vou fazer uma aula só sobre poesia e outra só sobre prosa, vocês vão ter acesso mais detalhado a cada um desses poetas, dos seus poemas, dos textos literários. Outro tipo de poesia, daí já na segunda fase, é a ultrarromântica. Nessa poesia,